Enquanto o Brasil debate a falta de verbas para moradia, saúde e educação, um patrimônio imobiliário público da União, estados e municípios, estimado em 12 trilhões de reais, está em grande parte abandonado ou ocioso. Os dados fazem parte de um levantamento da CIMI 360. Só a União possui 742 mil imóveis. Agora, o absurdo para o pagador de impostos é que o poder público gasta para manter esses locais fechados. Sabe quanto? 62 milhões de reais por ano jogados fora apenas na manutenção desses espaços. Então, para falar sobre esse assunto, nosso contato agora é com o Heitor Koser, que é CEO do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Imóveis Públicos. Bom dia, Heitor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel, como vai? Uma satisfação estar aqui com você, tudo bem? A satisfação é toda nossa, um tema seríssimo e muito caro em todos os sentidos para todos nós, pagadores de impostos, não é, Heitor? Porque o levantamento que a gente teve acesso, a que nós tivemos acesso, mostra que o pagador de impostos gasta, como eu disse há pouco, 62 milhões de reais por ano só para manter esses prédios que estão vazios. Como é que a gente consegue explicar para o cidadão que está assistindo aqui o Jornal da Oeste, primeira edição, que ele está literalmente pagando para o governo não usar o que é dele, hein? Na verdade, esses gastos não são para aqueles imóveis que não são usados, né? São usados, esses valores são para manutenção. O grande problema é que isso é um problema histórico de muitos anos que nós temos da depredação e o desmande dos imóveis públicos. Porque vamos combinar que o imóvel hoje, que se mostra depreciado, ele não começou isso ontem, né? E essa discussão, ela é antiga e sempre numa linha de venda de patrimônio público, sempre numa linha de alienação desse patrimônio e nunca olhando como resolver esse problema. Pra você ter uma ideia, são 12 trilhões de reais a avaliação que nós estimamos desse patrimônio. Dos municípios, dos estados e da União. Estamos falando aí de um patrimônio que, minimamente, se fosse bem avaliado, ele teria um impacto muito forte nas contas públicas, no superávit das contas públicas, especialmente na capacidade de endividamento dos municípios, dos estados da União. Então, é imperativo que se faça uma atualização da avaliação desse patrimônio, um levantamento preciso da situação desse patrimônio, e repito, isso é historicamente, pelo menos nos últimos 40 anos não se trata desse assunto, e nos últimos 3 governos que isso foi feito alguma alteração na legislação, especialmente na legislação de alienação desse patrimônio, considerando que tem muitos imóveis que deveriam ser vendidos, que deveriam ser aplicados em outras ações e não só ficar parado aí. O grande problema, como sempre, é a burocracia que atrapalha. Professor Marcelo Suano também participa dessa pergunta com o senhor e ele tem uma pergunta. Claro. Bom dia, é um prazer, um privilégio poder conversar contigo. A minha pergunta vai bem geral. Primeiro, quando a gente fala o montante do que é gasto para manutenção, você observa que dentro do número, observando o número de imóveis que tem, significa que é pouco razão pela qual nós vemos tudo depredado. Ou seja, é um dinheiro que está sendo jogado fora sem produzir nenhum tipo de resultado. Essa é a primeira questão. Primeiro elemento. Mas dentro da questão que eu gostaria de fazer ok, e isso eu acho importante. O patrimônio público deve ser privatizado por uma razão simples, para que isso possa ser tratado adequadamente. Quais são os riscos, quais são os problemas e como poderia ser feito essa venda dos imóveis para reverter esses recursos para políticas públicas que são adequadas. Isso traria encargos que... Patrimônio histórico, por exemplo, ninguém pode mexer. Qual seria o procedimento adequado? A gente entende que você simplesmente vender o patrimônio público é um problema também, porque tem uma análise técnica, uma análise de habitação social, de destinação e de vocação de cada um desses patrimônios. É inadmissível aceitar que seja vendido o Palácio do Planalto, os ministérios, os palácios de governo dos estados e as sedes das prefeituras, óbvio. Mas temos muitos imóveis abandonados, outros sem uso e outros em condições muito precárias. E a condição precária se dá porque
o Estado é incompetente, em geral, para a manutenção de prédios, porque falta recurso, falta gente especializada na gestão de imóveis, e eu gosto de fazer essa brincadeira. Você vai fazer a manutenção, estragou o ar-condicionado, você faz um processo licitatório, demora um tempão para arrumar o ar-condicionado ou para trocar os ar-condicionados. Quando você arrumou o ar-condicionado, estragou o controle remoto. Aí você tem que fazer uma licitação para arrumar o controle remoto. Você vai ficar 6 meses, 1 ano sem ar-condicionado por causa disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu tenho a convicção absoluta de que o Estado não deveria ter imóveis próprios para uso das suas sedes. Obviamente não estamos falando de ministérios e palácios, claro. Mas veja só, o imóvel próprio, ele gera despesas de manutenção. Se o Estado elimina esses imóveis e traz recursos para dentro da prefeitura, do Estado, da União, ele precisa ter prédios para para trabalhar. Se ele aluga esse prédio, a responsabilidade da manutenção do prédio e da conservação não é dele, é do proprietário. Então, esse primeiro ponto ele vai fazer com que os cidadãos tenham um prédio melhor, que os servidores públicos tenham um prédio melhor para trabalhar e que seja mais eficiente. Isso passa, um dia estraga o elevador, outro dia estraga a internet e assim por diante. Então, a destinação do patrimônio público, a gente entende que deveria ter sido feita. Por exemplo, tem muita coisa para habitação social. O que nós temos de áreas, fazendas, terrenos, é uma grandeza em todas as esferas da União. E se usar isso e por isso que a gente prega fazer um estudo de vocação. E vou dar um exemplo. Se uma cidade tem indústria farmacêutica, por exemplo, a vocação da cidade é a indústria farmacêutica, você tem que colocar a indústria, tradicionalmente, o valor do salário das pessoas é maior. Então você tem aplicação de produtos ali de moradia com um ticket médio maior, mais alto. Portanto, o foco ali não é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Em contrapartida, se você tem uma cidade focada em serviços, comércio e serviços, o ticket é mais baixo. Portanto, ali é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E a prefeitura tem lá áreas, 150, 200, 500 mil metros quadrados, que poderiam ser destinados à habitação social, por exemplo. O outro lado, se a sua cidade ela tem uma vocação industrial ou de centros de distribuição logística, você usaria essa área para distritos industriais ou centros logísticos. Então depende não é dizer que todo imóvel vai ser usado para A ou B, há de se fazer um estudo de vocação da sua cidade, do seu município, do público da sua região, e aí então vocacionar isso. Então essa é a questão, não é vender patrimônio público simplesmente por vender. Você não precisa vender tudo, você pode fazer, por exemplo, existe um programa do Ministério da Cidade, chamado Minha Casa Minha Vida Cidades, que a prefeitura pode doar a área para um projeto de Minha Casa Minha Vida e baixar o valor da prestação para quem compra. Mas muito pouco o município está sabendo disso e usa. Então, nós estamos nessa promoção desse assunto, e no CIM 360, que é o maior evento imobiliário da América Latina, que a gente vai fazer agora em agosto, nós vamos tratar desses temas fortemente para provocar o assunto e colocar na mesa uma coisa que ninguém está falando, como vocês bem disseram. Heitor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quando eu morei em Brasília, claro, até em função daquilo que você falou nesse momento, você fez uma comparação dizendo que nem tudo deveria ser privatizado, e mesmo que haja privatização, isso se dá em função das economias que o governo poderia fazer, ou seja, o Estado poderia fazer com relação à manutenção. Ou seja, a lógica é o aluguel ser menor do que a manutenção. Mas quando eu morei em Brasília, eu vi coisas meio absurdas. Por exemplo, prédios que eram ocupados por entidades públicas, ou entidades do Estado, ou autarquias, o que quer que sejam, cujo aluguel mensal custava mais, se você somasse um ano, do que a apropriação desse, se fosse uma propriedade do Estado. Qual é a questão para mim? E aí eu jogo para você. Tudo bem, eu particularmente sou a favor da privatização de tudo. Simples assim. Mas há alguns elementos que colocam o Estado a reboque de pagar mais. Quais seriam, mais pelo fato de ter que pagar aluguel, quais seriam as medidas necessárias para impedir que a privatização não seja tomada por elementos corruptores ou corruptos
vamos colocar dessa forma, de forma que os gastos do Estado acabem sendo muito maiores do que se a propriedade fizesse parte do patrimônio da União, para que fosse usado exclusivamente em prol da administração pública, para que as pessoas ocupassem. Veja só, aí tem uma questão técnica, tá? Primeiro, privatizar imóveis, não, você não tem como privatizar imóveis, né? Você teria que vender os imóveis, né? São coisas um pouquinho diferentes conceitualmente. Mas, sim, vender os imóveis. Eu não acho, eu estou absolutamente convencido, de que vender todo o patrimônio público, eu acho que não deveria ser uma ação nossa, por uma razão simples. Tem um impacto nas contas públicas, né? Então, por exemplo, se você avaliar os imóveis hoje da União, dos Estados e Municípios e colocá-los na contabilidade pública, você verá que as contas públicas melhoram. Primeiro ponto. O segundo, essa diferença entre o valor do aluguel que você refere, que eventualmente fica mais alto, existem várias modalidades. Uma delas, por exemplo, é o BTS, que é o Build to Suit, ou seja, construir para morar, construir para uso, Build to Suit. Eventualmente, as grandes companhias privadas e, eventualmente, os estados, enfim, os governos, fazem esse pedido para uma companhia, uma construtora, que faça um prédio como eu quero, né? Então, eu quero com 4 andares, eu quero com 54 salas, 3 banheiros, blá, blá, blá. E aí você faz um contrato de 30 anos, ou de 20 anos no mínimo, de uso desse imóvel. Por que o valor eventualmente é um pouco mais alto do que o aluguel? Porque eu estou fazendo só para você, e quando você romper o contrato comigo, para quem é que eu vou entregar esse prédio? Então, por isso tem uma diferença eventualmente no aluguel, ele fica um pouco maior. Mas o volume de imóveis que tem disponível, que poderiam ser colocados para serviço da sociedade, para habitação, e também para o mercado privado de logística, e vou lhe dar um dado assim, o Brasil deve ter 10 vezes mais necessidade de estocagem do que tem hoje no agronegócio, por exemplo. Imagine pegar as áreas de fazendas que os municípios e estados têm, transformar isso em centros logísticos para o agro. Seria uma coisa absolutamente fantástica para o país. O nosso espectador está repercutindo aqui a nossa conversa contigo, Heitor. O Agil Moreira dizendo o seguinte: a Dataprev no Rio de Janeiro quer sair de um imóvel próprio em Botafogo para um alugado no centro por um valor absurdo ao mês. Essa informação, inclusive, consta aqui, ó, a Dataprev decide mudar a sua sede no Rio de Janeiro. Realmente é um dos prédios mais caros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Para a gente encerrar a nossa conversa, peço a você uma resposta em 1 minuto com relação ao seguinte questionamento que eu faço. A Caixa tem promovido alguns leilões aí de imóveis públicos que estão abandonados como uma forma de dar destino a essas propriedades. Esses leilões, eu pergunto a você, eles realmente contribuem para reduzir o problema dos imóveis ociosos ou eles acabam sendo só uma forma de reforçar a arrecadação sem garantir o uso social, econômico desses espaços? Em 1 minuto, por gentileza. São duas coisas aí, tá? Os leilões que a Caixa faz não são de imóveis públicos, são leilões de imóveis retomados por inadimplência. Só para você ter uma ideia, a Caixa vai girar esse ano 100 mil imóveis na Caixa Econômica Federal, sendo que 50 mil deles eles vendem por todo ano. São imóveis retomados por falta de pagamento. Esses imóveis, por exemplo, nós vamos fazer um grande feirão dos corretores de imóveis no CIM 360, lá em dia 27 e 28 de agosto no Rio, para vender esses imóveis aí que estão em leilão. Então, nesse caso específico, a Caixa faz imóveis privados que foram financiados e retomados por inadimplência. Já os imóveis públicos, é muito menos a venda é ínfima em comparação a tudo isso, mas sim, a venda dos imóveis públicos tradicionalmente é para, não necessariamente para arrecadação simplesmente, mas para, eu vou usar uma expressão ruim, mas é a expressão, precisamos nos livrar desse problema, desse imóvel que está com algum problema. A destinação dele nunca foi pensada, como eu disse, não há um estudo de vocação em nenhuma das esferas. E, por último, como não há esse estudo, simplesmente vende-se. Mas o processo de tomar a decisão da venda ele é bem lento e muito burocrático, porque há muita legislação a ser suprimida e ser superada. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.